gente, Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Aonde você estiver ao alcance da minha voz, que o Senhor toque na sua vida, do alto da cabeça até a planta dos pés, e aonde tem um mal, aonde tem uma dor, uma tristeza, uma angústia, aonde tem uma amargura, um ressentimento, uma revolta, uma ira, que saia no poder e na autoridade do nome de Jesus, que você seja alcançado pelo poder de Jesus, restaurado pelo poder de Jesus, liberto pelo poder de Jesus, abençoado em nome de Jesus, curado em nome de Jesus, renovado, restaurado em nome de Jesus. O texto que nós vamos compartilhar agora está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, e o texto fala assim para nós: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então nós vemos aqui o chamado do profeta Jeremias, separado, santificado, que santificação significa separação. Então ele foi separado para ser um profeta, mas ele não foi quando ele nasceu, quando ele já era um jovem, não. Foi antes dele ir para o ventre da mãe dele. Então o plano de Deus para a nossa vida é um plano que está na eternidade. Aquilo que ele tem para nós. Então nós temos que valorizar toda a santificação de Deus na nossa vida, tudo que ele tem nos separado para ser, separado para fazer, separado para andar. Nós temos que valorizar, temos que dar valor, temos que ter um temor reverente de tudo que Deus quer fazer na nossa vida e obedecer a esse chamado. Graças a Deus que o profeta Jeremias, ele obedeceu esse chamado. Quando ele estava falando para Deus que ele era um menino, ele era uma criança, Deus falou isso aqui para ele. Falou que ele já tinha separado, não naquela hora, antes dele ir para o ventre da mãe dele, ele nasceu com esse chamado, ele foi separado para ser um profeta de Deus. Então isso não tem nada a ver com o que as pessoas pensavam de Jeremias, o que elas achavam dele, nem o que ele achava dele. Porque é incrível, mas as pessoas associam chamado, associam o dom que Deus está derramando sobre ele, investindo nele, com a opinião das pessoas. O que elas acham? O que elas estão falando? O que elas estão pensando? Pode ver que nesse trato com Jeremias, Deus não falou nada de ninguém. O que as pessoas achavam, o que as pessoas estavam pensando, se elas iam gostar ou não, se elas iam concordar ou não. E muitas pessoas não estão vivendo o chamado porque alguém não concordou. Alguém falou que ele não tinha esse chamado, que ela não tinha esse chamado, que isso não era para ele nem para ela. E ao invés da pessoa acreditar na obra que Deus está fazendo na vida dela, na separação que Deus está fazendo para ela cumprir o chamado, ela acreditou naquele ou naquela que não deu nada para ela, não deu o dom para ela, não pode dar. Porque quem dá é o Espírito Santo, conforme apraz, conforme é a vontade de Deus, ele reparte com cada um aquilo que ele quer repartir. E quantos estão prostrados, paralisados, profetas que estão calados, vasos que estão emborcados, porque alguém disse que ele não era vaso, alguém falou que ele não era usado, alguém falou que ela não era usada, e a pessoa está aí num canto, muitas vezes abatido, prostrado, paralisado por causa de alguém, mas não foi alguém que te chamou. Quem te chamou foi Deus. Quem te separou foi Deus.
A palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem muita gente conversando com demônios, igual Eva ficou ali conversando com aquela serpente um tempão ali, ó, conversando, e ela acabou pecando. Ela acabou desobedecendo a Deus. Então, eu começo a conversar e eu vejo que aquela conversa é para me roubar o propósito de Deus. Aquele diálogo está me enfraquecendo e é para que eu não viva o plano que Deus tem para a minha vida. Eu saio de perto. Paulo falou assim, olha, o apóstolo Paulo, quando Deus me chamou, eu não consultei nem carne nem sangue. O que ele está querendo falar? Ele não foi pedir a opinião de ninguém. Ele não foi pedir a aprovação de ninguém. Ninguém precisa te aprovar. Deus já te aprovou quando Ele te chamou, quando Ele te ungiu, quando Ele te capacitou. Se alguém não aceita e nem quer aceitar, que ela siga o caminho dela e você seguindo o caminho do Senhor, obedecendo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Que Deus nos guarde de desobedecer a voz dele e a palavra dele. O apóstolo Paulo falou assim, olha, no mundo tem muitas vozes, muitas vozes. E todas elas têm significado. Todas têm significado. Por isso que nós não podemos ficar ali ouvindo aquilo que não é de Deus. Aquilo que vai roubar o propósito, que vai roubar o chamado. Ficar de conversa fiada com o demônio, conversando com o demônio. Como assim? Com pessoas que estão sendo usadas pelo demônio. E falando para você, você não tem chamado, isso não é para você. Você está equivocado, e a pessoa está parando, a pessoa já parou, a pessoa já desistiu, ela não está fazendo nada, absolutamente nada. Porque o inimigo quer que todo mundo fique inútil e se sinta inútil, porque traz um sentimento de derrota, de fracasso. Uma palavra do inferno que te despotencializou. É isso que a palavra do inferno está trazendo. E muitas vezes essa palavra está na boca de pessoas que estão dentro da igreja, que está na congregação congregando com você. E a palavra de Deus diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É ouvir o que o Espírito Santo está falando. E não pessoas que estão ali dentro ou fora dali, usadas pelo inimigo. O Senhor nos guarde. O Senhor nos livre de toda voz maligna. Tem até uma canção que diz, eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. A voz de Deus tem que bradar dentro de nós. A voz do Espírito Santo tem que bradar dentro de nós. A voz do Espírito Santo tem que bradar na terra. E você tem que ser uma atalaia de Deus, bradando essa palavra de Deus na terra. Mesmo que o homem não queira, que várias pessoas não queiram, que muitos não queiram, Deus quer e você tem que concordar com a vontade de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Pedimos perdão a Ti por muitas vezes querer saber da opinião alheia, do que as pessoas acham do nosso chamado, do que as pessoas acham daquilo que nós estamos fazendo. Nos perdoa, Senhor, por essas perguntas, em nome de Jesus Cristo. Nos perdoa por ter parado, desanimado, muitas vezes por causa de opinião alheia, por causa de uma voz que veio do inferno. Em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar homens e mulheres prostrados por causa dessa voz. Nós quebramos todo o poder maligno, todo o efeito dessa voz maligna na vida deste homem, desta mulher. Que o Senhor levante esse homem com poder. Levante essa mulher com poder. E tudo que parou essa mulher caia por terra. Tudo que parou esse homem caia por terra. Que ele seja levantado em poder. Que ela seja levantada em poder. Que eles sejam levantados em ousadia, em coragem, em trepidez, para fazer a tua obra, fazer o que o Senhor ordenou, falar o que o Senhor mandou falar, fazer o que o Senhor mandou fazer. Segura nas mãos dele, nas mãos dela. Firma essas mãos cansadas.
esses joelhos trementes, esse coração turbado, esses pés vacilantes. Ajuda, Senhor, esse homem, essa mulher, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu clamo também agora por esse moço que está desaparecido, Senhor, que desapareceu hoje aqui no município de São Gonçalo. Que o Senhor cuide da vida dele, ele é teu servo, Senhor. Aonde ele estiver, que o Senhor venha cuidar dele, que o Senhor venha trazer a notícia, que seja uma boa notícia para a glória do teu nome. Que o Senhor venha livrar esse moço da morte, em nome de Jesus. Amém.